Uma boa tarde aos irmãos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina e a todos aqueles que nos escutam na tarde de hoje. Que Jesus seja uma presença neste momento nos nossos lares, mas principalmente nos nossos corações, nos trazendo a força e a fé necessárias para enfrentarmos estes momentos que estamos vivenciando. Nós hoje vamos falar sobre a nossa doutrina espírita e qual é a sua finalidade. Acolher, consolar, esclarecer e orientar. Estas 4 palavras básicas podem muito bem definir o que a doutrina espírita nos oferece. O que é acolher? É a capacidade de oferecer-se, de se doar, de se libertar do ego, ou seja, daquele apego que eu tenho por mim mesmo. É a chama do ardor que vai aquecer o entusiasmo, a motivação do meu próximo. Ou seja, eu levo o calor do meu coração para ajudar a outrem, para ajudar alguém que está sofrendo. Então, na verdade, eu acolho a dor do meu irmão. Eu acolho dentro de mim a sua dificuldade. Eu mostro a ele que eu estou compadecido da sua dor. E sigo aquele mandamento que nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É claro que nós estamos nessa caminhada de aprender a acolher, porque por ora, meus irmãos, nós somos seletivos. Nós acolhemos, via de regra, aqueles que nós amamos, aqueles com os quais nós temos afinidade, aqueles que nos despertam simpatia, mas temos dificuldade de acolhermos os diferentes. Então, temos que começar a sentir o problema do nosso próximo. E a maneira que nos leva a este sentimento é tentar se colocar no lugar do outro. O que é que o meu irmão está sentindo quando ele age assim? O que é que o leva a agir dessa maneira? Então, com este exercício, nasce uma onda de ternura, porque eu tento me colocar no lugar do outro, eu tento despertar em mim os seus pensamentos, ou seja, compreender o que ele pensa neste momento, o que ele sente, qual é a emoção que ele carrega dentro do peito. E este sentimento se chama solidariedade e faz com que o outro comece a se sentir gente, se sentir uma célula da sociedade humana, quando percebe que nós estamos, que alguém está se preocupando com ele. Então, todos nós fazemos parte de uma sociedade, de um grupo social, e temos que nos ajudar mutuamente. Temos que ir aumentando este treino de ajudar, de acolher até mesmo aqueles que nos trazem dificuldades. O que não é uma lição muito fácil, mas é para isso que nós renascemos. Ide, levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos pequenos e simples que a aceitarão. Ide, eu vos mando, nos diz o Evangelho. Então, levar a palavra de Deus, não aqueles que a renegam, não aqueles que duvidam, não aqueles que sequer acreditam em Deus, mas aqueles que têm sede de amor, aqueles que têm sede de fé, aqueles que são pequenos, que são simples, que são humildes, que necessitam, que aceitam o esclarecimento. E passamos então do acolher para o esclarecer. Esclarecer, difundir a doutrina espírita através do estudo, da divulgação, da prática, colocar a doutrina espírita ao alcance e ao serviço de todas as pessoas,
indistintamente, independentemente de condição social, de condição cultural, de condição econômica, de faixa etária. Levar o esclarecimento a todos que necessitam dele, a todos que o aceitam, a todos que sofrem, a todos que clamam pelo Evangelho. O centro espírita não é uma igreja, é um lar, é uma escola, é um lugar dinâmico que visa despertar em nós carinho, afeto, estudo, trabalho, sempre com a preocupação de colocar o Espiritismo, a compreensão do Espiritismo, ao alcance de todos os frequentadores, respondendo às dúvidas, tendo por base a codificação kardeciana. Então não cabe ao Espiritismo agir como instrumento político, não cabe transformar a educação espiritual das almas em discurso político. Cabe aceitar os ideais de cada irmão, norteando o esclarecimento para o Evangelho de Jesus. Apesar das nossas diferenças naturais, apesar dos nossos inúmeros posicionamentos, das nossas diferentes origens. Então, o Espiritismo contém postulados renovadores que nos trazem um maior e um melhor entendimento sobre quem nós somos, de onde nós viemos, para onde vamos e quais os objetivos da nossa existência. Quem nós somos? Espíritos. Espíritos imortais criados por Deus. De onde viemos? Da espiritualidade, criados por Deus. Mas, além disso, ainda não nos é permitido saber exatamente como fomos criados, porque ainda não temos o entendimento necessário, porque ainda não temos o alcance. Para onde vamos? Para a luz, para a plenitude, para a felicidade, para o crescimento, para o amor, para o autoaperfeiçoamento, para a fraternidade. É esse o objetivo da nossa existência. Crescermos, aprendermos, nos melhorarmos enquanto estamos a caminho, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos aqui. Todos nós temos inúmeros defeitos, todos nós temos inúmeras fraquezas, dificuldades, mas nós vamos nos lapidando, acerta daqui, erra dali. Mas, se tivermos boa vontade, nós vamos evoluindo, vamos nos perdoando, o auto-perdão, vamos perdoando o nosso próximo e assim vamos aprendendo a conviver e juntos podemos então crescer. Então, nesse acolhimento conjugado ao esclarecimento, nós percebemos que existem duas asas para a elevação da alma humana à perfeição, que são as asas do sentimento e a da sabedoria. Sentimento e sabedoria, ou seja, compreensão e emoção. Lapidar as minhas emoções, acalmar o meu coração, acalmar o meu desassossego diante das situações, vencer o meu desassossego diante do meu irmão, a minha irritação e, ao mesmo tempo, compreender as leis naturais, compreender as leis da vida, compreender as leis morais, crescer intelectualmente, ir aprendendo acerca de todas as coisas. Vejam que presente maravilhoso Deus nos deu, poder desenvolver o nosso lado emocional, melhorar os nossos sentimentos para agirmos melhor e, além disso, compreendermos a essência de todas as coisas, desenvolver o nosso intelecto, nos tornarmos cada vez mais sábios. Mas vejam bem, cada um de nós tem a sua própria sabedoria. Cada um de nós tem, sim, a sua parcela de conhecimento. Muito já aprendemos ao longo das nossas inúmeras reencarnações. E cada um de nós tem já emoções positivas, por mais defeitos que possamos ter. Cumpre, então, nos perdoarmos reciprocamente.
Porque se todos temos erros e acertos, e se todos somos filhos do mesmo Pai, somos iguais nesta caminhada, nesta seara. Então, acolhendo, esclarecendo, vamos orientar. Jamais atendeu a quem quer que fosse, que não oferecesse diretriz para o autoconhecimento. Falamos de Jesus. Jesus, a todos que atendia, orientava. Mostrava diretrizes para o autoconhecimento. Então, orientar não é traçar o caminho e dizer segue por ele. Não é mostrar o caminho que eu acho correto e dizer segue por ele. É mostrar o caminho, mas respeitar as escolhas. É oferecer o esclarecimento, mas saber esperar o momento em que o outro seguirá pelo seu livre-arbítrio aquela orientação. Então Jesus apontava diretrizes, induzia sutilmente as pessoas a segui-las, mas tudo com a liberdade respeitada, nunca sob pressão, nunca com violência. E hoje em dia, na nossa convivência, quantas vezes nos irritamos com posicionamentos, com pontos de vista diferentes? Nós ainda não aprendemos que temos que ouvir os nossos irmãos, mas que nem sempre, ao ser ouvido, nós teremos aquilo que nós queremos sendo seguido. Ou seja, o nosso posicionamento tem que ser ouvido, mas nem sempre será seguido. Porque nem sempre é o melhor. E mesmo que seja, nem sempre será aceito. Então nós temos que respeitar uns aos outros, nos orientando na prática do Evangelho, para que cada um descubra na sua vivência o melhor caminho de pôr em prática essa orientação, da mesma forma como Jesus fazia. Porque ele jamais obrigou ninguém a seguir os seus desígnios. Ele jamais violentou consciências. Então nós temos que nos ouvir, sim, mas nós temos que aceitar o que a maioria decide. Nós temos que aceitar regras, e existem regras de conduta em todos os lugares, principalmente no núcleo familiar, para que a nossa família se torne harmônica, para que exista uma rotina organizada, para que nós equilibremos as nossas finanças, para que nós equilibremos as nossas emoções, para que nós mantenhamos os nossos vínculos afetivos, é preciso sim seguir regras. Então, assim como nós educamos os nossos filhos, orientamos, e nem sempre eles seguem as nossas orientações instantaneamente, assim Jesus faz para conosco. E ele espera o nosso tempo, mas ele não desiste de nos orientar, ele não desiste de nos mostrar o caminho. E este também é o papel da Casa Espírita, divulgar a doutrina espírita, levar a sua essência para aqueles que a querem aceitar, para aqueles que estão prontos para a verdade, para aqueles que estão prontos para vivenciar. E aos demais, a orientação ficará como uma sementinha plantada nos corações, lá depositada, esperando o momento certo para florescer. Então, a codificação espírita, as obras básicas e todas as outras obras que vêm assessorar esta codificação, as obras acessórias, a codificação espírita, então, o alfabeto da nova era. E nesta nova era se erguerá para nós, como promessa de Deus, o templo da paz. Mas como se erguerá este templo? Será erguido por nós, pela modificação das nossas consciências, quando a mensagem do Cristo atingir a todas as criaturas do orbe, efetivamente transformando-as, realizando a imensa revolução social prometida, então serão finalmente modificadas as estruturas da Terra.
Acolher, consolar, esclarecer, orientar, consolar, aliviar, suavizar. Suavizar o quê? Consolar é suavizar a dor do outro, suavizar a aflição, suavizar o sofrimento. Pode ser com a palavra, com um abraço, com uma prece, com uma entrega de um produto material. Ou seja, eu suavizo a dor do meu irmão entregando aquilo que ele está necessitando e que está ao meu alcance entregar a ele naquele momento. Então, aliviar. Levar ao meu irmão, ao sofredor, uma sensação mais agradável, abrandar a sua dor, atenuar, lenir, extinguir o seu sofrimento. Jesus disse: eu me vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei para vocês um outro consolador. Ele nos enviou a doutrina espírita, que está aí então para nos consolar, porque estudando a doutrina espírita e sentindo dentro de nós os seus postulados, nós vamos compreender que tudo decorre de uma lei de causa e efeito. Nós vamos compreender que o templo não está lá nas paredes físicas, mas está dentro de nós, quando bem implantado no nosso espírito, quando nós vivenciamos o conhecimento, quando nós sentimos. Então, principalmente neste período de isolamento em que não podemos abrir as portas da casa espírita, tenhamos a certeza, a casa espírita está dentro de nós. O conhecimento espírita está dentro de cada um de nós. Então, a força necessária para suportarmos o distanciamento está dentro de nós. Em tudo que nós já aprendemos, em tudo que nós já vivenciamos, nos grupos de estudos, assistindo às palestras, lendo as obras básicas, mas principalmente vivenciando no nosso dia a dia, assumindo as nossas faltas, os nossos erros e tentando nos melhorar, com a certeza de que nunca estamos abandonados, porque não é o outro que vai resolver o meu problema. Se eu não modifico a minha atitude mental, se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não tenho fé, ninguém consegue me socorrer. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ir a Jesus é ter fé, é ter a certeza de que essa força para vencer o meu problema está dentro de mim, e que se eu não conseguir despertar em mim a fé, a esperança, a certeza no novo amanhã, ninguém colocará isso aqui dentro, a força. Ou, quem sabe, tentando fazer a minha parte. Todos os irmãos podem me ajudar, mas se eu não alavancar a minha força de vontade, eu permanecerei em sofrimento, eu permanecerei na dificuldade, eu não vencerei a minha luta. Então, quando nós vamos aprendendo a acolher os nossos irmãos, a aquecê-los nos nossos corações, a consolar no momento de dor, a esclarecer no momento de dúvida, a orientar nos momentos de decisões, nós vamos nos humanizando. Então, acolher, consolar, esclarecer, orientar, leva a humanizar, a nos tornarmos humanos, ou seja, o homem de bem que o Consolador prometido nos explicou. Quem é esse homem de bem? Somos nós. Somos todos nós que já cumprimos com as nossas pequenas obrigações. O homem de bem é aquele que cuida do seu lar, é o que cuida dos seus filhos, é o que faz o seu trabalho, é o que luta para manter a casa espírita, é o que faz as inúmeras tarefas da vida material e espiritual. É aquele que erra, mas que acerta também. É aquele que tropeça, mas que se ergue novamente e desta vez tenta fazer melhor. Somos todos nós. Há caminho da humanização, que é o ato de tornar humano, o ato de tornar bom, o ato de tornar
afável. E ninguém se torna bom se não acreditar em Deus. Porque Deus é a essência de todas as coisas. Se não acreditamos em Deus, não acreditamos em nós. E não acreditando em nós, perdemos a nossa força. Então, se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é uma escola. É aqui que nós aprendemos e ensinamos. E é também uma oficina, onde colocamos todo o conhecimento em prática. E a humanidade, conforme nos diz Emmanuel em Fonte Viva, é a nossa família. Todos nós somos uma grande família, sim. Até mesmo aquele irmão que nos desafia, que nos irrita, que nós às vezes julgamos ser mal educado, mas que não conhecemos as suas dores, as suas dificuldades, as suas lutas e deixamos de valorizar os seus méritos. Todos nós somos esse homem de bem que caminha para a humanização. Todos nós somos imperfeitos. O único tipo perfeito que reencarnou entre nós foi Jesus, para nos servir de modelo e guia, para nos espelharmos nele, para seguirmos o seu Evangelho. Então, acolher no calor da nossa alma a quem necessita, consolar os que sofrem, esclarecer acerca dos ciclos da vida e da nossa essência espiritual, orientar para o caminho do conhecimento e do amor. Essa é a nossa missão. É para isso que nós temos a doutrina espírita ao nosso dispor. É para isso que nós estudamos, é para isso que nós aprendemos. Nós não vamos cumprir a missão do outro. Nós não vamos fazer por ele a sua parte, mas nós vamos ajudar. Nós vamos levar um pouquinho de luz, quem sabe, para a sua janela mental, para que ele possa enxergar uma outra possibilidade, para que ele possa perceber que existem outras alternativas de vida, que existem saídas para a sua dor, para o seu sofrimento, para que ele não se desespere. Então, meus irmãos, não esperemos que os nossos irmãos venham nos consolar, nos orientar, nos acolher, nos esclarecer, porque nós temos que ter também a humildade de pedir ajuda. Principalmente nestes momentos de isolamento em que não nos encontramos na casa espírita, em que não é possível ainda restabelecer o atendimento público. Se nós estamos necessitados, nós temos que ter a humildade de pedir ajuda. Eu estou precisando de uma prece, eu estou precisando conversar, eu estou precisando de um telefonema, eu estou precisando de uma mensagem de vídeo, eu estou aqui hoje em sofrimento, em desespero, por favor me ajude. E então, certamente, aquele que já entendeu as máximas de Jesus vai tentar acolher a esse irmão. E quem sabe, reciprocamente, não haverá essa acolhida, porque vivenciamos um momento em que todos estão em certo nível de sofrimento. Hoje a doença bate aqui, hoje bate na porta do vizinho, amanhã na outra porta, mas com certeza todos nós, neste período de mais de um ano de pandemia, passamos dentro dos nossos lares por inúmeros sofrimentos. Seja pela doença, pelo Covid ou outras tantas doenças, seja pelo desencarne de entes queridos, seja pela dificuldade financeira, seja pelo assoberbamento de tarefas materiais a cumprir, seja pelo isolamento dentro do lar, seja pela dificuldade de relacionamento com os familiares e assim por diante. Todos nós temos as nossas próprias dores, então às vezes fica meio difícil à distância enxergar a dor do nosso próximo. E mais do que nunca, é preciso então ter a humildade de pedir esse acolhimento,
de pedir esse abraço caloroso à distância, esse abraço espiritual. E é o momento, então, em que cada um deve abrir as portas da esperança para o seu próximo e esclarecer quanto às sagradas finalidades da vida. Esclarecer que tudo isto vai passar. Esclarecer que a pandemia também passa, que também tem fim, que toda a dor vai passar, que mesmo com a separação pelo desencarne, que tanto nos dói, porque é um afastamento, também esta separação vai passar um dia, nós vamos nos reencontrar. E os nossos entes queridos que estão desencarnando estão sendo acolhidos pelas dezenas, centenas, milhares de caravanas do bem que foram destinadas para acolher, consolar, esclarecer e orientar aqueles que estão desencarnando e retornando neste momento à pátria espiritual. Então, meus irmãos, aqueles que são espíritas, aqueles que estudam a doutrina, aqueles que são meramente curiosos, mas que ouvem de vez em quando uma palestra, vamos nos apoderar deste conhecimento, vamos estudar a doutrina, vamos ler o nosso evangelho, vamos fazer a nossa prece diariamente, ao deitar, ao acordar, vamos participar das correntes de oração e vamos nos fortalecer para vencermos todos juntos estas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, nos dê coragem, nos dê paz para suportarmos este momento, esta dificuldade e a partir daí nos tornarmos um pouco melhores. Muito obrigada pela atenção de todos.